do Senhor Jesus a todos. Hoje estamos aqui com o nosso amado irmão Johnny, que faz parte do nosso ministério. E eu quero deixar de antemão para a liderança de toda a igreja de Cristo Jesus, principalmente para os pastores e toda a liderança, todo o ministério, que o verdadeiro evangelho é muito sério e nós temos que levar na profundidade, com seriedade, com verdade, as instruções da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Vamos estar lendo o texto Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 1, 2 e 3, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, meus queridos, veja que a coisa é muito séria. Há uma lei da libertação, há uma lei da liberdade em Cristo, e também há uma lei do pecado. Então todo homem, depois da queda de Adão, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, afastados da presença do Criador. Então estavam agora mortos nos seus delitos e pecado e presos na lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, verdadeiramente aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o percurso da carne, os prazeres da carne, as paixões carnais, mas segundo o Espírito, que foi vivificado pelo Espírito de Deus, que vivificou o nosso espírito, que levantou o nosso espírito abatido. Ressuscitamos agora com Cristo em uma nova vida para andar no Espírito. Então, nosso amado irmão John vai estar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 4, é a reverência dos textos, para que os irmãos venham entender no nome de Jesus. O nosso irmão John vai estar lendo a reverência para a glória de Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 4 fala assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Agora, é a lei da justiça de Deus na nova vida em Cristo Jesus. Agora, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, ou seja, no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que restaurou o nosso espírito, e não na concupiscência da carne, ou seja, nos prazeres carnais, na cobiça da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O versículo 25: se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Se vivemos em espírito, andamos em espírito. Agora o versículo 2 que diz aqui no texto que eu li: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado gera morte. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, me livrou da lei do pecado. O Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, vamos para a reverência. João 8,36. Que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora a reverência de novo, pedindo aí Romanos 6,18. Que diz assim: e ali é libertado do pecado, fostes feito servo da justiça. Então Cristo Jesus
Morreu naquela cruz do Calvário, sendo crucificado para nos libertar do pecado. E não que nós permanecesse vivendo no pecado ou na prática do pecado, mas nos libertar do pecado. Esse é o sacrifício de Cristo, é a obra perfeita que Cristo realizou para nos libertar do pecado. O versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso aí, libertar do pecado, agora tem um fruto de santificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Andar em santidade, se santificando. Agora Romanos 7, 24. E diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Da natureza adâmica, que é o corpo terreno, que é o corpo corruptível, Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Só Cristo pode libertar nós do corpo desta morte. Gálatas 2,19. Glória seja dada ao nome do Senhor, para que os pastores venham aprofundar os ensinamentos nas igrejas e cuidem do rebanho do Senhor. Eu peço, pelo amor de Deus, encarecidamente, trate das ovelhas, cuide da vida dos fiéis. Gálatas 5. Gálatas 2,19. E diz assim: porque eu, pela lei, estou morto, para a lei, para viver para Deus. Pela lei está morto para a lei, para viver para Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45 é a referência a qual nós estamos estudando esse texto, para que os irmãos venham entender e compreender que há uma lei que prende, há uma lei que oprime, há uma lei que gera morte, que é a lei do pecado. Diz assim, capítulo 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 2 Coríntios 3, 6. Aí finalizou esse texto. Não vai passar 10 minutos aí não, tá? 2,6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Pronto. Agora o versículo 3 para finalizar. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, até a lei ficou enferma pela carne, pela transgressão da carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então o pecado é condenação, é condenado. Cristo morreu como malfeitor. Cristo morreu levando o pecado de toda a humanidade, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, graça e paz a todos, para a glória de Deus. Um abraço do Ferreira e os pastores desperte, em nome de Jesus. Amém. Que abençoe.